Bom dia, eu sou o professor Larrividica e esse é o canal Pelos Caminhos da História. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula sobre a Revolução Francesa, onde nós falaremos dos novos rumos que a Revolução trouxe para o país, né? Nós terminamos a aula passada falando a respeito dos dois grupos que ganharam projeção política na França daquele período. Os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, liderados por Robespierre, né, que era o grupo formado pela pequena burguesia e pela classe média de Paris, que defendiam uma sociedade igualitária. E o grupo dos girondinos, né, que era formado pela burguesia, pelos comerciantes, e nobres liberais, que são os pequenos proprietários. Eram republicanos moderados. Então, jacobinos e girondinos eram os grupos, né, de maior importância, que ganharam projeção política dentro da França desse período. Bom, por pressão dos jacobinos, em 1793, o rei Luís XVI, acusado de traição, foi executado na guilhotina em praça pública, com toda a população de Paris sendo convocada para assistir à execução. A medida, claro, provocou a reação dos países absolutistas vizinhos, né, à França, que formaram uma coalizão dos países absolutistas, né, que declararam guerra à França para tentar conter, né, esses avanços e temerosos de que o que estava acontecendo dentro da França ocorresse também em seus países. Em abril de 1793, o exército francês, óbvio que com a ajuda, né, da população civil da França, derrotaram a coalizão estrangeira que tinha declarado guerra. Essa coalizão estrangeira, né, formada pelos países absolutistas vizinhos à França e que tinha declarado guerra à França para tentar conter os avanços da Revolução e temendo que isso chegasse aos seus territórios, né? O exército francês foi totalmente reformulado, né, por jovens generais que ajudaram, que reformularam esse exército, e com o apoio das camadas populares, da população civil, a França saiu vencedora. Aos poucos, né, a influência dos jacobinos cresceu de uma maneira, né, grande, gigantesca dentro da França, né? E as lideranças girondinas foram sendo presas uma a uma, né, pelos jacobinos. Esse período vai ficar conhecido como período do terror. Por que período do terror? Porque de setembro de 1793 a julho de 1794, né, período esse em que a França esteve sob a liderança da República Jacobina, né, mais de 300 mil pessoas foram presas e 17 mil executados na guilhotina. Então esse período vai ficar conhecido, né, claramente por período do terror, né? Com essas perseguições, com esse número de presos, com esse número de mortos, sempre em praça pública, com toda a população assistindo, os jacobinos perderam o apoio de vários grupos, inclusive do grupo dos sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Vamos relembrar lá o primeiro vídeo, né? Eram as camadas populares de Paris. Esse grupo deixou de apoiar os jacobinos. A situação dos jacobinos ficava, então, nesse momento, insustentável dentro da França. Foi aí que, em 1794, o outro grupo, os girondinos, né, articularam um golpe. E a ala mais moderada, né, da burguesia assumiu o poder.
era o governo girondino, né, que estava assumindo o poder dentro da França. Esse governo girondino prendeu e executou os jacobinos, os principais líderes, as principais lideranças dos jacobinos. Inclusive o líder jacobino Robespierre foi perseguido, preso e executado, né, nessa época, em 1794. Em 1795, foi eleito o chamado Diretório, que era um governo constituído por um grupo de 5 deputados franceses. Durante esse período foi elaborada uma constituição para a França. Porém, a alta burguesia, né, apoiou um golpe, o golpe denominado 18 de Brumário, em que o jovem general Napoleão Bonaparte assumia o poder dentro da França. E aí começa uma nova fase para a Revolução Francesa. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.